Caros, estamos iniciando nesse exato momento mais um Gospel News da edição do dia 13 de março de 2019, na apresentação e produção desse que vos fala, Bruno G. Nessa oportunidade nós vamos trazer notícias muito interessantes que estão aí na pauta e na ordem do dia e que merecem sim a atenção de muitos aí. Então fique conosco, já deixando seu like, comentando as notícias e se não é inscrito no canal, se inscreva. Podendo ajudar o canal também, ajude. Outra, referente aí à inscrição, dê uma olhada se você está inscrito no canal, porque alguns podem até ser desinscritos, outros estão inscritos e até apertaram o sininho, como teve um irmão aí que disse, mas não recebe as notificações. Então, para você ver os vídeos do canal, acesse propriamente o canal, cheque lá a hora que você pode, do dia, e vê. Sempre vai ter no mínimo aí, já desde manhã, a parte da manhã ou da tarde, 1 ou 2 vídeos todo dia, ok? Então você não vai esperar o YouTube notificar, porque realmente ele demora a notificar. Então entre quando você puder, na hora e no momento, diretamente no canal que sempre vai ter vídeos novos, ok? Dito isto, vamos às primeiras notícias. E a primeira, e é muito relevante, é do Cabo Daciolo. Cabo Daciolo, nós vamos falar sobre ele, porque você deve lembrar daquele vídeo que ele fez, dizendo, o último agora, que estava sofrendo uma perseguição, um processo e tal, e ele ganhou a ação, entre aspas. Ele teve a bênção da PGR, a Procuradoria Geral da Advocacia, na realidade, da Procuradoria Geral da União, né? Ou a Advocacia da União, melhor dizendo, que deu favorável ao Cabo Daciolo. Procuradoria Geral da República, perdão, o nome exato, pedindo o arquivamento do processo por falta de elementos comprobatórios. Mas o ministro Celso Mello, aí vê, Celso Mello, ligação com o PT, Dilma, Lula e tal, que o Cabo Daciolo falou lá, você deve lembrar naquele épico debate entre ele e o Haddad na Rede Record, ele falou, quem és tu, Haddad? E o PT fez muito mal e tal, você deve lembrar disso. Pois é, eles, ressentindo com as falas do próprio Daciolo, disseram que tem que ser desarquivado o processo. O processo não pode ser arquivado porque agora o Cabo Daciolo não tem mais foro privilegiado, ele não é mais deputado, então não pode ser arquivado ao pedido, obviamente, da Procuradoria-Geral da República, ao STF, porque não compete ao STF, mas sim à vara comum civil, que seria no Rio de Janeiro, ou em Brasília, no caso, já que trata-se de algo referente ao seu mandato. E foi aquilo que ele já falou até mesmo no vídeo, que ele teria contratado uma empresa a fim de prestar serviço para ele de tecnologia de informação, de TI. Depois ele viu que não estava prestando muito bem, que ou estava cobrando um pouco maior, ou exorbitantemente a quantia, decidiu romper o contrato, mas pagou todas as contas. Aí o que ocorre? O sujeito foi lá, processou ele no Rio de Janeiro, referente a não pagamento, adimplemento das prestações. Ele demonstrou no Rio e o governo do Rio, estadual, confirmou que estava tudo ok, que não tinha nada de errado. No entanto, entraram com uma ação aí já no STF, dizendo que houve peculato, que ele teria então desviado verba em benefício próprio numa empresa fantasma ou de meia pataca. Aí é óbvio, como que se a empresa fosse fantasma, o sujeito foi pedir ou então entrar com ação no Rio de Janeiro para pedir o adimplemento de, segundo ele, algumas prestações que não estavam pagas. E estavam, porque o Daciolo comprovou no Rio e deu tudo ok. Então, com isso, obviamente, serviu como subsídio para provar para a Procuradoria-Geral da República, lembrando que é a Raquel Dodge, e para o STF, alguns ministros,
que não tem nem pé nem cabeça de dizer que ele desviou verba pública para uma empresa fantasma se o próprio proprietário estava cobrando verba dele lá na esfera estadual no Rio. Né? Se fosse fantasma, se não tivesse CNPJ, não estaria alguém lá cobrando, porque seria trabalho obviamente ilícito e não teria como. Então, para criar mais uma polêmica, isso saiu inclusive no G1 agora, né, na dona Rede Globo, né? E a gente sabe que a dona Rede Globo, para atacar o Cabo Daciolo, ela vem com tudo. Agora, para colocar ele lá no debate, ela não colocou, né? Vê com a desculpinha. Eu quero ver agora, se ele saindo ou confirmando que ele vai sair como prefeito no Rio de Janeiro, como que ela vai fazer lá, né, no Rio, que é bem onde é a sua sede. É só ver. Apesar de ter algumas notícias aí circulando que não seria exatamente a Prefeitura do Rio que ele vai concorrer, talvez de Niterói e tal, mas isso não está definido ainda, ele nem apareceu falando sobre. Possivelmente ele vai para a Prefeitura do Rio, ele tem chance para ganhar da Prefeitura do Rio, ou pelo menos para brigar lá, né? Sejamos coerentes, né? Eu acho que ele queria mais a Prefeitura do Rio, né? E o povo fluminense, obviamente, já está cansado aí desses que aí estão, né? Outrora era o Eduardo Paz, que está envolvido aí com polêmica com o Silas Malafaia sobre suspeita, investigação e tal. O Crivella, por enquanto, não deu nenhum problema, né? Era um pouco difícil, ou até um pouco difícil tirar ele do poder, porque deu um ou outro problema, mas por enquanto de corrupção nada comprovado. Mas ele tem chance sim de brigar aí com o Crivella. Então, em síntese, é isso. Ou seja, ele ganhou a ação. A PGR pediu o arquivamento, mas o Celso de Mello não, vai para o foro comum, né? Ou, melhor dizendo, para a área civil comum, aliás, penal comum, e lá vai ser decidida, porque isso não compete ao STF, mas sim de primeira instância, como se houvesse a possibilidade de reverter o quadro, né? Aí a mídia sensacionalista faz uma montoeira aí de cambalacho, né, para chamar a atenção do povo. Então, Cabo Daciolo resolveu, em parte, a questão dos processos e das possíveis perseguições. E trata-se, inclusive, de gente que ajudou essa campanha, do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, etc. Ok? Deixe seu like, comente acerca e oremos para o servo de Deus, né? Para que dê tudo certo. Vamos à segunda notícia, também política, referente a Ciro Gomes e a Gleisi Hoffmann. Ciro Gomes chamou a Gleisi Hoffmann de, abre aspas, defensora de criminoso, ou participante ou cúmplice, mais ou menos nessas palavras, de criminoso, né? Fazendo parte aí de uma quadrilha criminosa. E por conseguinte, ela, né, abrindo e fechando aspas dele, e ela, abrindo e fechando aspas, disse que ele era um oportunista, né? Vamos dizer assim, uma espécie de um tirano oportunista. Enfim, trocaram farpas. Quando se pensava que ele, com seu partido, o PDT, e a Gleisi com o PT, iam se unir para serem aí uma, então, esquerda, de fato, no sentido de, nessa temática da Previdência, de fazer, então, aí a parte da oposição, estão trocando farpas, né? Isso tudo via Twitter. E aí ele falou até mesmo do Bolsonaro numa entrevista, dizendo que o Mourão a qualquer hora vai passar rasteiro no Bolsonaro. Falou também que o Lula tão corrupto que se envolveu até o pescoço com o Cabral, ambos estão presos, e ele não tinha medo, ou não tem medo de ser processado, porque os que ele mencionou estariam presos, tá? O Ciro está atacando para tudo quanto é lado aí, e agora veio a expressão exatamente que a Gleisi falou, oportunista da burguesia, quer defender a burguesia, né, o novo burguês e acabar com o PT. Quer dizer que o Ciro agora está virando aí uma espécie de burguês capitalista, né, e quer defender o capital para entrar no poder. Veja só como é que está a coisa, né? E o Ciro às vezes dá algumas bancadas, mas tem hora que ele, independente ou não da questão, a gente sabe que talvez ele está mudando por conta do PT estar aí
afundando cada vez mais, mas o que ele fala, alguma coisa tem razão mesmo, né? Desde aquele que ele disse, naquela oportunidade que ele disse, o Lula está preso, babaca, ele e o irmão dele, né? E é verdade. Então, claro que ele quer dissociar a imagem dele, atrelada há muitos anos ao PT, né? Que vai macular a sua possível futura candidatura, e então está fazendo tudo isso aí. E está gerando treta, né? Mas algumas ponderações dele a gente pode até mesmo acreditar assim, né? Principalmente quando estava no segundo turno, que ele poderia apoiar o Haddad, ele acabou indo para Paris não apoiando de fato, né? Fazendo apenas um, entre aspas, apoio crítico, como fora dito na imprensa. Deixe seu comentário acerca disso, né? O que você pensa do Ciro e tal, e do PT. Vamos à terceira e última notícia, referente também à política, mas envolvendo algum evangélico, referente ao governo Bolsonaro. Bolsonaro colocou o Marco Feliciano do Podemos como o vice do seu governo, né? Quer dizer, o vice de apoiar o seu governo, ou apoiar o seu partido na Câmara de Deputados e, obviamente, no Congresso Nacional por inteiro, assim como no Senado, né? Tem a primeira, a presidente do governo mesmo, que vai lutar pelo governo, que é a senhora a Joyce Hasselmann, e depois os vices vêm, uma trinca de 9, está lá o Marco Feliciano, está o Vitar, né? Márcio Bitar, eu acho que esse é o nome, enfim, um senador aí. Tá inclusive um que fez aqui, obviamente, campanha para o Bolsonaro, ele deveria estar, que é o Peninha, tá? Que é aqui da região, numa cidade chamada Nova Trento. Ele está como vice do governo e não é nenhuma novidade, e ele é do MDB, tá? Apoiando, então tem bastante gente aí do MDB, tem outros que estão do MDB que estão fazendo parte desse governo, ou da presidência, obviamente, é a própria Hasselmann, né? E depois vem os vices, que pode substituir ela, e tem vários do MDB, 2 ou 3, tá? Não são só do seu partido, inclusive, me parece que a única que é do seu partido é a Bia Kicis, seria a Bia Kicis, tem uma mulher, não sei exatamente, não me recordo agora que eu não estou com o celular. Então é interessante, né? O seu Marco Feliciano está ganhando destaque aí no governo do Bolsonaro, né? Isso já era de se esperar, por isso que ele defendia com unhas e dentes, uma espécie até mesmo de idolatria, né, ao mesmo, né? Tudo tem um interesse por trás, obviamente. Ok? Essas foram as notícias aqui no Gospel News. Deixe seu like, comente, dê aí o seu joinha então, e se não é inscrito no canal, se inscreva, e até uma próxima edição. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.